irmãos, muito se tem falado nesses últimos dias sobre a questão da previdência. Você lê no jornal, só se fala, nas filas dos bancos, dos lugares, dos mercados, só se fala na tal da reforma da previdência. E previdência para cá, previdência para lá, as pessoas estão preocupadas se vão se aposentar ou não, como vai ser o futuro. Isso gera ansiedade, isso gera temor, isso gera desespero. E está todo mundo avexado, todo mundo agoniado. E obviamente são razões importantes, mas não é a razão mais importante. Aí é que está o problema. E eu vim essa noite aqui falar de previdência social, eu sou economista, eu não sou especialista na área, e aqui também não é o momento para esse tipo de coisa. Mas a ideia é que vocês pensem na previdência espiritual, ou seja, o que vocês pensam em relação ao que vocês guardam diante do Senhor. Porque nós somos passageiros, nós somos limitados. Nós podemos juntar muitas coisas aqui, mas elas vão ficar aqui diferente das coisas espirituais, daquilo que é ajuntado em Cristo, que perdurará para sempre. E nós vamos meditar no texto e entender com isso. E agora eu convido vocês a verem Mateus, capítulo 7, a partir do verso 24. Diz assim a palavra do Senhor: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Queria ler com vocês ainda também Lucas 6, esta mesma parábola, ele só acrescenta mais alguns detalhes. Lucas 6, a partir do verso 46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha, e vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerce, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Bom, meus irmãos, primeiro nós devemos nos situar. O que é que Jesus está falando aqui? Eu já comecei, uma das últimas pregações minhas foi expondo a parábola do bom semeador. E tem várias parábolas, são umas 40 parábolas de Jesus nas Escrituras. E aqui nós temos mais uma delas, que é apelidada aí da parábola dos dois fundamentos. Jesus está aqui no final do Sermão do Monte. O Sermão do Monte é famoso, é onde Jesus vai proferir ali verdades eternas que valem para todos os crentes em todas as épocas. E é interessante observar também que Jesus aqui nesse trecho, o Sermão do Monte começa no capítulo 5, vai até aí no final do 7, e aí então prossegue. Lucas relata também, só que chama com outro nome, mas é o mesmo sermão, as mesmas verdades. E Jesus vai terminar aí com essa parábola, se referindo àquilo que ele já havia mencionado anteriormente. E é bem conhecida essa parábola dos dois fundamentos, é bem relembrada, é bem pensada. Geralmente, quando nós lemos esse texto, nós fazemos uma associação às tempestades da vida, mas não é disso diretamente que o texto está falando, embora a Bíblia inteira vá tratar de situações difíceis da vida e nós precisamos estar firmes no Senhor, mas a ideia aqui é a questão do juízo de Deus, é nesse contexto que está. Então a gente sempre tem que ler o texto no seu contexto. Se você observar, por exemplo, os outros versículos anteriores aí,
né? Por exemplo, o verso 23, que nós não lemos, 22, 23, Jesus está falando aí dos falsos mestres, pessoas que lá no final vão ter uma profissão de fé correta, mas não tinham uma vida verdadeiramente transformada. E aí a partir do verso 21 aí que a gente não leu, ele diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. E aí Jesus mais uma vez enfatiza aqui a necessidade de fazer a vontade do Pai. Também os versos 13 e 14 que a gente não leu, tem os dois caminhos, é outra história conhecida, né? Que Jesus fala aí do caminho estreito, a porta larga. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Então, se você pegar em Mateus do 13 até o 23, você vai entender porque que Jesus começa o verso 24 dizendo: todos aqueles que ouvem estas minhas palavras. Jesus não está dizendo todas as suas palavras, né? Embora algumas verdades se apliquem, mas ele está se referindo justamente ao Sermão do Monte, as sentenças que ele já estava mencionando aqui no final. Os tempos que Mateus usa, os exemplos todos, e Jesus fala, todos estão ligados à questão do juiz de Deus. Então a gente tem que entender isso antes de prosseguir no texto, para a gente não ficar boiando ou tirá-lo do seu contexto. E Jesus era um homem hábil nas suas palavras, conhecedor perfeito da vida, conhecedor perfeito das Escrituras, e aplica as Escrituras à vida de uma maneira perfeita, pois ele é o mestre dos mestres, e o Senhor tinha essa habilidade, e Jesus tinha essa capacidade incrível, e também algo de novidade na história do mundo, de usar as parábolas dessa forma, de fazer essas comparações, de pegar uma coisa do dia a dia, tirar ali do seu contexto e fazer com que ficasse gravado na mente das pessoas. Só Jesus tinha essa habilidade no mundo antigo, de pegar a coisa mais comum do dia a dia e trazer para a vida, trazendo realidades maiores, e Jesus sempre utilizava essas figuras de uma forma extraordinária. Então aqui ele vai pegar exemplos da construção. Você vê que o Evangelho de Lucas tem mais detalhes, porque Lucas escreveu para um público que não era judeu, já Mateus escreve para judeus. Mateus é o mais organizado de todos os evangelhos. Mateus organiza tudo bonitinho pelos tópicos, facilita muito a vida, principalmente de quem vai pregar hoje. Já os outros evangelistas, eles acabavam às vezes colocando um tópico aqui e outro ali, ficavam meio separados, dá um pouco mais de trabalho para juntar o contexto. Mas Mateus coloca tudo no seu devido lugar, e é por isso que a gente sabe aí que quando Jesus está usando essa parábola, ele está se referindo ao fundamento principal, aquilo que você tem que guardar para encarar o dia em que você vai estar diante do Deus eterno, do Deus supremo. E aí ele começa todas as pessoas que ouvem essas palavras dele, não só ouvem, mas que também praticam, são comparadas a um homem prudente, a um homem sábio. Toda vez que Mateus usa essas divisões aí entre o prudente e o sábio, ele está ligando também a questão do juiz de Deus. A parábola das 10 virgens, que um dia, se Deus permitir, a gente também há de meditar nela. Então, aqui a ideia é você ouvir e praticar. Lá na carta de Tiago, ele também traz essa verdade, para que nós não sejamos apenas ouvintes, mas também praticantes da verdade. Não adianta nada só o ouvir, não adianta nada só estar na igreja, ou ser um religioso, ou ter uma religião, algum tipo de fé, mas aqui no caso específico de ouvir a própria palavra, se ela não é colocada em prática. O evangelho é extremamente prático. Deus não apenas nos salva, mas Ele também nos mantém salvos para um propósito, que é glorificá-lo e viver para a glória dEle em todas as coisas da nossa vida. Então a ideia é fugir de ser um crente nominal. A ideia é que você não seja só um membro da Igreja Batista, mas que você seja verdadeiramente uma pessoa lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, com a vida transformada, que honre a Deus onde quer que você seja
colocado, porque senão não faz diferença nenhuma para qualquer outra pessoa de qualquer outra religião. Então a sabedoria aqui, a prudência aqui, a previdência, a palavra previdência que eu mencionei no início, ela tem a ver com ser precavido, de pensar no futuro e se preparar para o que vem no futuro. E a ideia de previdência aqui é muito forte nesse texto, porque Jesus está usando justamente o exemplo de dois homens. Um que vai se precaver no sentido de quando viessem as dificuldades, e o outro que vai falhar nessa missão e vai edificar a sua casa, entre aspas, do jeito errado. Então Jesus usa figuras de construção, embora a gente use muito a figura de Jesus como um carpinteiro, mas a palavra grega lá, ela é mais do que um carpinteiro, é também alguém que fazia serviços gerais, né? Tipo um pedreiro, mas também resolvia outras partes ali da casa. Então Jesus está falando de algo que ele entende até por profissão ali no seu período inicial, aprendeu de José, que tinha essa função. E aí então ele vai usar uma figura comum da vida das pessoas para falar dessas realidades. Ele diz que todo aquele que ouve essas palavras e coloca em prática vai ser comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Essa figura é muito conhecida, da casa sobre a rocha. Tem livros, tem filmes, tem músicas, né? É um jargão muito repetido. Algumas pessoas também usam muito essa figura de estar firmado na rocha. E é muito comum, não só aqui no Novo Testamento, mas também em outras partes das Escrituras. E perceba que Jesus está dizendo que uma casa sobre a rocha é a mesma coisa de uma pessoa que ouve e pratica, e que ouve e pratica a sua palavra. Ou seja, Jesus está comparando ouvir a palavra dele e colocar em prática com estar firmado na rocha. Está firme na rocha, está protegido diante das dificuldades que viriam. E aqui o vento e a tempestade ia abalar tanto a casa do homem prudente quanto a casa do homem imprudente, do insensato, mas ia ter uma diferença no fundamento. O que é o fundamento? Aquele que está na base, aquele que sustenta. Se o fundamento for destruído, quebrado, todo o resto se destrói. E o fundamento é importante para todas as áreas da nossa vida. Então a gente precisa pensar nisso. A rocha traz uma ideia de segurança, de proteção. Se a gente ler, por exemplo, o Salmo 27, é um exemplo bem claro dessa ideia de usar a rocha como proteção. Salmo 27 de Davi é bem conhecido. Salmo capítulo 27. Davi vai usar essa figura aí. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores inimigos, eles é que tropeçam e caem. E ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo, pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Então o Senhor me elevará sobre uma rocha, né? No capítulo 28, Davi já começa dizendo: a ti clamo, ó Senhor, rocha minha. A palavra rocha tem a ver com segurança, com proteção, que só Deus dá. E no contexto lá devido, Jesus está usando a referência da rocha para aqueles que se firmam na sua palavra e colocam em prática. São as palavras de Jesus que trazem fundamento para a vida. São as palavras de Jesus que alimentam. São as palavras de Jesus que trazem a razão verdadeira da vida. São as palavras dele que são perfeitas em tudo e os conceitos que ele traz são vitais. Ou seja, fora de Cristo não tem salvação, fora das suas palavras não há esperança. Ninguém falou como ele, ninguém viveu como ele, ninguém pode ser comparado a ele. Por isso, Cristo é de fato a nossa rocha, o nosso sustentador, o nosso protetor, e neles nós permanecemos seguros o tempo todo. Então, se você observa aí o texto, ele vai comparando esse homem prudente, né, esse homem sábio aí, como alguém que edificou sobre a rocha. E é o verso 25, onde diz para nós: aí caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu,
Por quê? Porque ela fora edificada sobre a rocha, né? Então vem a chuva. Era muito comum naquele tempo você ir construir uma casa e não observar bem o local onde você estava construindo, porque geralmente você ia no verão, tinha sombra, num lugar agradável, mas você não pensava depois que poderia chover e que com a chuva o rio poderia transbordar e sua casa ia por água abaixo. É muito comum isso, né? Quando você vai construir uma casa hoje, principalmente chique, por conta do sol, você sempre tem que pensar na casa antes, você sempre tem que analisar antes. Como chove pouco, às vezes as goteiras nos pegam desprevenidos, porque a gente nem liga muito, né, pela escassez das chuvas. Mas a pessoa prudente, ela vai estar olhando lá no futuro, o que vai acontecer antes de acontecer. E a ideia aqui é essa firmeza, essa proteção, essa segurança que Cristo traz. Então, ele está fazendo essa comparação. Vêm os rios, transbordam os rios, sopram os ventos. A palavra aqui para soprar os ventos é uma palavra que indica empurrar algo com muita força, ou seja, uma chuva violenta, uma chuva repentina, como vai ser o juízo de Deus também. Pode acontecer em pouco tempo, pode acontecer daqui a mais de 1000 anos, nós não sabemos. O fato é que a palavra nos garante que ele virá e ele é fiel para cumpri-la. Então vem essa inundação, vem o vento e vem com toda a fúria. E de onde é que Jesus vai tirando essas figuras? É só do nada? Não. Jesus é um homem também profundamente bíblico. Isso também chama atenção. Citava os profetas de uma maneira muito especial, trechos da Bíblia, e aplicava a vida das pessoas usando esses exemplos do dia a dia. E aí na Bíblia a gente tem outras figuras dessas aí. Por exemplo, se você abrir o livro do profeta Jeremias, no capítulo 23 de Jeremias, a partir do verso 19... Olha o que diz aí. Jeremias é um profeta, né? Um dos profetas maiores. Ele está dando advertências contra os falsos profetas. E ele vai usar como figura também a ira de Deus sendo uma espécie de tempestade violenta. E aí o verso 19 ele diz: eis a tempestade do Senhor. O furor saiu e um redemoinho tempestuou sobre a cabeça dos perversos. Não se desviará a ira do Senhor, até que ele execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isso claramente. A ira de Deus vem como uma tempestade, como um vento. Então, quando se fala com as pessoas, por isso que eu citei a questão da previdência, está todo mundo preocupado com a questão do sustento financeiro, como é que vai ser e tal. Mas tem que se preocupar principalmente com as questões espirituais, porque um dia todo mundo estará diante aí do tribunal do Senhor. E é por isso que Jesus, né, em algumas das suas histórias também mencionam, né, quando Deus faz análise daquele homem que está juntando coisa, Deus diz: louco, nessa noite pedirão tua alma e o que tens preparado. E hoje nós vivemos em um mundo que as pessoas perderam o temor de Deus. Nós vivemos em um mundo extremamente religioso, mas perdido. Nós vivemos em um mundo cheio de hipocrisia e de vazio. E, portanto, nós vemos muita gente falando em Deus, com os corações completamente distantes de Deus, com a visão pequena de Deus, e isso tem trazido prejuízos incalculáveis para a vida das pessoas. É muito pior do que simplesmente não ter a previdência, vamos dizer, no sentido material e financeiro. Ainda em Jeremias, eu quero mostrar outro texto para vocês, no capítulo 30, vai aí um pouco mais na frente. Ele continua usando ainda figuras dessa natureza. Jeremias capítulo 30, verso 23 e 24. Ele torna a usar esse termo aí. Eis a tempestade do Senhor. O furor saiu, e um redemoinho tempestuou sobre a cabeça dos perversos. Não voltará atrás o brasume da ira do Senhor, até que tenha executado e cumprido os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isso. Se você voltar um pouco mais no profeta Isaías, ele também vai usar a mesma figura, no capítulo 28 de Isaías. Isaías 28, volta aí. Verso 17. O mesmo tipo de figura. Ele diz: farei do juízo a régua e da justiça o prumo. A saraiva varrerá o refúgio da mentira. A saraiva é uma chuva forte. E as águas arrastarão o esconderijo.
A vossa aliança com a morte será anulada, o vosso acordo com a lei não subsistirá. E quando o dilúvio do açoite passar, sereis esmagados por ele. Todas as vezes que passar vos arrebatará, porque passará manhã após manhã, e todos os dias e todas as noites, e será puro terror o só ouvir tal notícia. Porque a cama será tão curta que ninguém poderá estender nela, e o cobertor tão estreito que ninguém poderá se cobrir com ele. Porque o Senhor se levantará como no monte Perazim, se irará como no vale de Gibeão, para realizar sua obra estranha, e para executar o seu ato inaudito. Agora, pois, não mais escarneçais, para que os vossos grilhões não se façam mais fortes, porque já do Senhor, o Senhor dos exércitos, ouvi falar de uma destruição, e essa já está determinada sobre toda a terra. Deus não está de brincadeira, meus irmãos. Então, quando você vê a pessoa preocupada, quando você conversa com alguém sobre a morte, a pessoa está preocupada onde vai ser enterrada, em qual cemitério, em qual cidade, com qual roupa, qual caixão, tal jeito. Mas dificilmente você vê alguém preocupado, rapaz, eu vou me encontrar com Deus. E como é que está a minha vida? Eu vou estar diante do Todo-Poderoso, aquele que sonda o mais profundo do nosso ser, e eu estou despreocupado. Você vê como o engano do pecado é perigoso. As pessoas estão na beira do inferno e não percebem. As pessoas estão indo para estão debaixo da ira de Deus e não veem, por conta de que não sabem do Senhor, não se atentam para o Senhor, não temem ao Senhor, e isso é muito triste. Então é muito sério essas advertências que a Escritura traz. Se você ler ainda em Isaías 28, tem o verso 16 que se refere a Cristo, e é interessante, que ele diz assim: portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada, aquele que crê não foge. A rocha é Cristo. Já de muito Deus já havia avisado, essa pedra angular que os construtores rejeitaram é Cristo, a pedra principal, firmado nele, sustentado por ele, crendo nele, você é protegido. E você está debaixo aí da ira de Deus, se você não correr para Cristo, se você não se atentar para as verdades do Senhor. Eu queria ler ainda, antes de voltar para o Novo Testamento, Ezequiel. Vai aí no profeta Ezequiel, mais na frente. Ezequiel, capítulo 13. Ezequiel 13, a partir do verso 10. Diz assim a palavra do Senhor. Aqui também referindo aos falsos profetas, fazendo uma advertência, mas ele diz: visto que andam enganando, sim, enganando o meu povo, dizendo paz, quando não há paz. E quando se edifica uma parede, os profetas a caiam, a figura da parede aí também, Ezequiel usando, diz aos que caiam que ela ruirá, haverá chuva de inundar, vós, ó pedras de saraivada, caireis, e tu, vento tempestuoso, irromperás. Ora, eis que caindo a parede, não vos dirão, onde está a cal com que a caiastes? Portanto, assim diz o Senhor Deus, tempestuoso vento farei irromper no meu furor, chuva de inundar haverá na minha ira, pedras de saraivada na minha indignação para consumir. Derribarei a parede que caiastes, darei com ela por terra, e o seu fundamento se descobrirá. Quando cair, perecereis no meio dela, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim cumprirei o meu furor contra a parede, contra os que a caiaram, e vos direi: a parede já não existe, nem aqueles que a caiaram. Os profetas de Israel que profetizaram a respeito de Jerusalém, e para ela tem visões de paz, quando não há paz, diz o Senhor Deus. Essa aqui fica mais claro ainda a ligação com aquilo que Jesus está falando lá na sua parábola. Deus vem com a sua ira, o seu furor, o seu vento tempestuoso, a sua inundação. A ira de Deus é algo poderoso e tremendo. Todo o pecado, toda a miséria, tudo de ruim que nós vemos nesse mundo, toda injustiça será derrubado. Os fundamentos serão expostos. E onde você tem se sustentado? Como está a sua vida? Onde ela está, vamos dizer, colocada ali? E essas são advertências que vinham. Os profetas estavam falando dos falsos profetas, que diziam que estava tudo bem, estava tudo em paz, que o povo estava bem com Deus quando não estava. E a Bíblia vem para alertar todos nós até hoje.
Não pense que está tudo em paz, não está tudo bem enquanto você não correr para Cristo. Não está tudo em paz enquanto você não tiver a paz de Cristo. Você não vai estar bem enquanto a sua alma não estiver assegurada em Cristo. Porque você pode partir a qualquer momento e todos aqui indistintamente estarão diante do Senhor para prestar contas das suas próprias vidas. É isso que Jesus está trazendo lá, está se referindo, e as figuras que Jesus tira são do Antigo Testamento. E ainda só para a gente fechar o pacote, abre em Provérbios aí, que é de onde provavelmente Jesus tirou a maioria dessas figuras. Provérbios, capítulo 10, verso 25. Diz assim a palavra do Senhor: como passa a tempestade, assim desaparece o perverso, mas o justo tem perpétuo fundamento, ou seja, um fundamento que dura para sempre. Provérbios 12, verso 7, diz assim também: os perversos serão derribados, e já não são, ou seja, passou, mas a casa dos justos permanecerá. Provérbios 14, 11, diz assim, diz a palavra do Senhor: a casa dos perversos será destruída, mas a tenda dos retos florescerá. Onde é que está armada a sua casa? Onde é que você está colocado? Em quem você tem confiado? Em que você está sustentado? Como vai ser quando você estiver diante desse Deus, um Deus verdadeiro, um Deus que se ira, um Deus que é santo, um Deus que é poderoso e um Deus que não vai passar a mão na cabeça daqueles que não se arrependem? A ira do Senhor é uma doutrina muito importante para nós nos lembrarmos, especialmente nessa geração que perdeu a noção de quem Deus é, que brinca com Deus, brinca com as coisas de Deus, faz de conta que religião é simplesmente um passatempo que você vai de vez em quando. Vou na igreja quando dá, enfim, e aí você até foge da verdade. E eu estou falando com você. Todos aqui vão morrer, todos aqui vão estar diante de Deus. E essa palavra é para nós, é uma advertência muito séria. E você tem que pensar na seriedade da sua vida. Porque a morte, ela está aí rondando. Um dia chega a sua vez e o Senhor voltará. E a sua palavra é real e se cumprirá. Então, antes ainda de voltar para a parábola, eu quero ler 1 Tessalonicenses, ou melhor, vamos pular logo para 2 Tessalonicenses, onde Jesus ainda fala mais sobre essa ira de Deus. Diz assim a palavra do Senhor. 2 Tessalonicenses capítulo 1, a partir do verso 6, o apóstolo Paulo diz assim, inspirado pelo Espírito de Deus: se de fato é justo para com Deus, que ele dê uma paga, tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco. E ao que ele diz: quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, e chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Ou seja, aqueles que não se submetem a Deus, que permanecem rebeldes contra Deus, contra o evangelho de Deus, perecerão no final. E aqui diz que é uma pena eterna, nunca acaba. Sofrerá corpo e alma para sempre num lago que arde de fogo e enxofre, conforme o livro de Apocalipse. Então volte lá na parábola, e aí Jesus no verso 26 vai falar do outro homem, o que é tolo, o que é imprudente, o que é insensato. A palavra tolo aqui, ou insensato, não quer dizer uma pessoa que tem dificuldade intelectual, que não estudou muito, que não sabe muita coisa das questões formais do estudo, mas é a pessoa que é tola espiritualmente falando. E aí ele diz no verso 26, todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato. Também pode ser traduzido como tolo, né? Como um manezão, que deixa de cuidar daquilo que é mais importante por coisas secundárias. E aí diz assim, insensato que edificou a sua casa sobre a areia. A areia é uma figura daquilo que é frágil, daquilo que se desmancha. Imagine que você construísse uma casa totalmente na areia, na primeira enchente ela seria facilmente levada. E a areia tem a ver com isso que é vazio. E o fundamento dos homens fora de Cristo é sempre vazio, é sempre frágil, e é aquilo que diante do dia do juízo não vai fazer diferença. É como você construir sua vida numa mentira.
É como você construir sua vida numa ilusão, e no dia que você chegar diante do Senhor, você ouvirá do Senhor, como vimos no verso 23, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Talvez seu fundamento seja a sua religião, talvez você ache que sejam as caridades, as boas obras, ou você ser um bom cidadão, ou você acha que está bem, ou os bens que você tem, ou sua vida, ou sua educação, ou que você juntou, ou sua própria inteligência. Talvez você esteja se fundamentando nisso, confiado talvez na sua própria capacidade, ou que você se ache talvez um crente especial que quase não fale e se sustenta em você mesmo. Mas no dia final, se o seu fundamento não for Cristo, se não for na rocha inabalável, você perecerá, você fracassará, será como areia, e quando a tempestade da ira de Deus abater sobre você, não vai se sustentar. Então pense nisso. Jesus está dizendo que é um tolo, é insensato, edificou sobre a areia, né? O vazio. Nós vivemos nessa era, as pessoas enchem de quinquilharias e compram coisas e juntam coisas e fazem coisas, mas não preenchem a vida. As pessoas não estão preocupadas com a vida eterna, não estão preocupadas com o que acontecerá diante de Deus. As pessoas estão fingindo que não, estão enganando a mente, estão se enchendo de droga, estão se enchendo de entretenimento, estão fugindo da verdade e da realidade que é tão clara diante de nós, e as Escrituras nos traz o tempo inteiro. Acorda para a vida. Aqui mostra o homem que colocou sobre a areia, e colocou sobre a areia a casa que ele mesmo ia morar. Ele não ia alugar para outra pessoa, era ele mesmo que ia morar lá, com a família dentro. Ou seja, é alguém que está tapado para as realidades espirituais e vai se destruir. E é o caminho da destruição, aquele caminho que não conduz a Deus, que não é sustentado em Deus, que não é direcionado para Deus, que não é firmado em Cristo, não vai se sustentar no final. É pura areia, é tudo vazio, é tudo líquido. Eu acho incrível que quando você estuda a Bíblia e você vê alguns estudiosos modernos, Jesus já tinha antecipado temas que se fala hoje há muito tempo, né? Tem até um livro famoso de um sociólogo que chama Modernidade Líquida, ou seja, tudo é líquido, tudo se derrete fácil, nada é sólido nesse mundo. As amizades não duram mais, os casamentos não duram mais, tudo acaba rápido, porque as pessoas estão sem um fundamento, principalmente porque estão sem Cristo, principalmente porque não ouvem a palavra de Cristo e nem colocam em prática. Então tem pessoas que rejeitam Cristo antes de ouvi-lo, e é importante que você ouça Cristo antes de rejeitá-lo. Você tem que saber quem Ele é, você tem que saber o que Ele diz, você tem que saber o que significa estar firmado nele, porque sem Ele não há esperança para absolutamente ninguém. Então aí ele continua: edificou sua casa sobre a areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Ou seja, um grande desastre, e é um desastre anunciado. E os homens hoje estão colocando seus fundamentos em tudo, menos em Deus. Estão se matando, estão morrendo, estão fracassando. Enquanto não se voltarem para Deus, vão continuar fracassando, vão continuar infelizes, vão continuar com toda sorte de coisas ruins, se não se fundamentar no Senhor. E aí então, a gente vê várias coisas importantes aqui que eu já fui mencionando. Uma delas é Jesus colocando como Deus aqui. Embora o texto não diga diretamente, mas quando Jesus disse que aquele que ouve as palavras dele e pratica está fundamentado na rocha, era a mesma coisa que os judeus falavam com relação à lei de Deus. Eles diziam que aquele que está fundamentado na lei de Deus está seguro numa rocha. E Jesus está dizendo que quem está fundamentado nas palavras dele está firmado numa rocha inabalável. Em outras palavras, nas entrelinhas, Jesus está dizendo: eu sou Deus, tenho a mesma autoridade de Deus, o que eu falo vale como Deus, e vocês têm que obedecer, porque são as únicas palavras que podem nos conduzir à vida eterna. Jesus é Deus, é poderoso, é verdadeiro. Ele é aquele que pode chegar e dizer para você: fundamente-se em mim, você ficará seguro, porque Ele pode garantir essa palavra. Eu não posso pedir que você se fundamente em mim, nas minhas ideias, ou aqui, ou qualquer um de nós. Não, o fundamento tem que ser Cristo. A segurança tem que estar em Cristo, a salvação tem que ser Cristo. E como se livrar dessa tempestade que virá da ira de Deus, se você se refugiar em Cristo, porque Cristo já pagou, recebeu essa ira no lugar daqueles que se arrependem e creem nele. E quem diz isso não sou eu, é Romanos 8,3. Abre aí para a gente finalizar. Romanos 8,3. Diz assim:
Porquanto o que fora impossível à lei, o que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Jesus Cristo já pagou o preço. E todos aqueles que estão em Jesus estão firmes na rocha. Ouvem a sua palavra e colocam em prática. Não quer dizer que você vai ser perfeito aqui, mas quer dizer que o seu estilo de vida, a sua busca, o seu anseio vai ser sempre ouvir com atenção e praticar as palavras que o Senhor traz na sua palavra. Em que sua vida está fundamentada? Essa é a pergunta que não pode calar. Aonde é que você depositou o seu tesouro? Como está a sua previdência espiritual? O que você tem juntado para Cristo? O que você tem feito em Cristo? Como tem sido a sua vida? Porque você vai estar diante de Deus um dia e a única mensagem, a única razão, o único fundamento, a única rocha verdadeira e sólida que pode sustentar é Cristo. E é isso que Cristo quer dizer aqui nessa parábola que ele menciona no final do Sermão do Monte, né? Essa noite pedirão tua alma. O que tens preparado? Se você morrer hoje, se morrer amanhã, como vai ser você diante de Deus? Que fundamento? Como você vai estar diante do soberano Senhor, que é santo e perfeito em todas as suas coisas? Onde está seu fundamento? Onde você tem colocado sua vida? Com que você tem se preocupado mais? Pense nas suas prioridades, pense na vida eterna, pense na salvação. Pense que você não vai ficar para sempre aqui e as coisas que você juntar você não vai poder levar a não ser as coisas eternas. E mais uma vez eu vou repetir uma frase que eu gosto, né, que eu peguei de John Piper, que pegou de outro teólogo, que diz que nós somos uma vida que logo passará, somente o que for feito para Cristo durará. Que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra aos nossos corações e que você não saia daqui sem refletir na seriedade aonde a sua vida está fundamentada, se na rocha ou na areia, e a rocha é Cristo, e é uma rocha inabalável. Que Deus seja glorificado.